quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração enquanto vinha dirigindo. Muito interessante a maneira que o Espírito Santo ministra em nós. E me veio um texto no coração. Eu pedi a minha esposa para abrir a Bíblia naquele texto e que ela lesse o texto. E ela leu 1, 2, 3 vezes para que ficasse mais gravado na minha mente. Eu fiquei meditando naquilo e o Senhor foi ministrando. E eu sei que o Senhor falará com você também. Amém? Abra sua Bíblia então em Romanos capítulo 11. Romanos 11. A partir do verso 1. Romanos 11, verso 1. Eu quero orar enquanto alguns encontram o texto. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor um dia entregou a sua vida por nós, Senhor. E nós sabemos, Pai, que há uma porção do céu, uma porção do seu Espírito, que o Senhor deseja entregar e compartilhar, Senhor, no coração de todos aqui, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço graça para transmitir a palavra do Senhor. E que haja graça do Senhor no coração de cada um, Senhor, para que nós possamos receber de maneira espiritual. Receber no Espírito, receber no coração daquilo que o Senhor deseja comunicar, Senhor. Em nome de Jesus, que esse ambiente seja tomado pela Tua graça, pelo Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Romanos 11, verso 1, diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Amém? Assim, pois, no tempo de hoje, agora, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Deus está dizendo hoje, no tempo de hoje, tem um grupo, uma igreja verdadeira, que eu separei. Esses jamais se dobrarão diante do sistema do mundo. Esses não estão corrompidos. Esses são homens que amam de fato o meu nome. Você consegue se enxergar nesse texto? O desafio é olhar para a Escritura e dizer: Jesus está falando a respeito de mim e da minha casa. Esse é o nosso desafio. Jesus está falando a respeito de você. Jesus está dizendo: olha, eu sei que o Pedro, aí você fala o seu nome, eu sei que eu, Pedro, servirei ao Senhor para sempre. Tenho da parte de Deus uma palavra que Ele mesmo está dizendo: eu confio em você, Pedro. Eu confio, sabe por quê? Porque eu estou morando dentro de você. Por você mesmo, coitado, você não serve para nada. Mas porque eu estou morando dentro de você, eu estou avalizando. Eu estou dizendo que se você cair, eu estou aí para te levantar. Eu estou dizendo que a minha força, a minha graça, o meu poder está operando na sua vida todos os dias. Irmãos, você não está sozinho nessa caminhada. Nós estamos aqui porque Jesus um dia deu a vida por nós. E Ele está dentro de nós, nos fortalecendo e nos direcionando todos os dias. Olhe para a palavra de Deus e entenda. Ele está falando de mim. E o texto diz que no tempo de Elias, depois você pode olhar lá em 1 Reis, capítulo 17, 18 e 19, depois que ele ora contra os profetas de Baal, e havia uma perseguição muito grande contra os profetas. E vem um recado de Jezabel dizendo: eu vou matar você, Elias. Vou te matar. Elias se esconde numa caverna. Ele faz uma oração cheia de lamentação. Senhor, só eu fiquei.
Não tem mais ninguém. E Deus fala, não, eu reservei para mim 7.000. Tem 7.000 pessoas aí escondidas, você não sabe onde está. Mas eles são fiéis a mim. Até aí está falando de uma igreja do Antigo Testamento. Mas tem uma palavrinha que muda tudo aqui no verso 5, onde diz assim: assim, pois, também agora no tempo de hoje, sobrevive. Sobrevive. Essa palavra no original tem um sentido muito mais amplo. Deus está dizendo, no tempo de hoje, se ergue. No tempo de hoje, se levanta. No tempo de hoje, há homens que dão a cara. No tempo de hoje, tem homens que não têm medo do inimigo. No tempo de hoje, a perseguição vem e eles enfrentam. No tempo de hoje, é diferente. No tempo de hoje, Deus está dizendo, eles não se dobraram diante de Baal, estavam guardados por mim, não me negaram, mas estavam escondidos. No tempo de hoje, há um grupo, um remanescente, que é fiel a mim, que não se contamina com o mundo, mas não estão escondidos. Eles aparecem. E através deles eu faço. Através desses eu estou fazendo. Irmãos, Deus está falando de um grupo maduro na fé. De um grupo que conhece o Evangelho. De um grupo que está sendo ministrado pelo Espírito Santo. E está com o coração aberto para passar por as dificuldades e saber, eu creio em Jesus e eu estou com Jesus até o último dia. Não são cristãos que estão capengando na fé de derrota em derrota. Não. Ele está dizendo, eu estou com Jesus. Pode vir o que vier, eu estou com Jesus. Esse tipo de consciência, ela precisa ser ativada em nós. O dia que vier o desafio, eu estou com Jesus. Ele está comigo, Ele está dizendo que acredita em mim, eu estou com Ele e não vou abrir mão. Mas até chegar nesse nível, é necessário um processo. E Jesus anunciou esse processo. Quando que Jesus anunciou? Quando Ele estava falando da igreja. Vai para Mateus 16, por favor. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Jesus não só revelou a igreja, mas Ele está mostrando a maneira com que essa igreja deve agir. Ele está instruindo, nos dando passos, trazendo um desenho da igreja. Porque isso não é só no capítulo 16, mas isso se estende um pouco, eu quero trazer esse desenho. E aqui em Mateus 16, a partir do verso 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus aqui está lançando o fundamento da igreja. Ele está dizendo, eu sou o fundamento, Pedro, você entendeu? É isso que você, Pedro, precisava entender. É isso que nós precisamos entender e estarmos sempre conscientes disso. Jesus é o fundamento. Jesus é o fundamento. E o quanto de Jesus nós conhecemos. Conhecer Jesus não é saber que a Bíblia fala dele, mas é se relacionar com ele. Quantos aqui, agora durante a adoração, você percebeu algo diferente, uma presença, algo mexendo dentro de você? Isso é você ter intimidade com Jesus. Não é só assistir o culto,
mas é cultuar como um verdadeiro adorador, como alguém que entendeu como Pedro e Jesus. Você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo. O Senhor trouxe a salvação que eu precisava. O Senhor é a luz do mundo. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. A Bíblia traz várias definições de quem é Jesus, mas nós precisamos ter essas definições bem definidas no nosso coração. E andar com esse Jesus todos os dias. Andar com Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Não tem nada melhor do que ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Nada, nada. Porque o dia que ninguém te entender, você vai ter um verdadeiro consolador dentro do seu coração. Um amigo fiel, presente. Amém? Pedro entendeu isso. E é interessante porque daqui em diante Jesus vai falar especificamente com Pedro, Tiago e João. E lá em Gálatas 2:9, Paulo falando sobre os três, Paulo diz assim: e eles eram reputados por coluna da igreja. Por que os três são coluna? Porque Jesus trouxe a eles uma revelação mais específica, mais aprofundada, para que eles ensinassem a igreja. Em momentos específicos, Jesus chamava os três: vem aqui. No Getsemane, os três. Em vários momentos, realizando milagres, Jesus chamava os três. Porque esses três homens iriam conduzir a igreja e ensinar a igreja como caminhar. Então, nesse primeiro momento, Jesus traz o fundamento. Pedro, eu sou a pedra. Você entendeu? Eu sou o Cristo, é isso. Aí Jesus agora sobre essa pedra, ou seja, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está vendo uma igreja atacando as portas do inferno. Uma igreja ousada, uma igreja que se ergue. Não é uma igreja escondida como os 7.000, mas é uma igreja que aparece. Uma igreja que vai para cima do inimigo. Primeiro ponto é esse, a revelação de que Jesus é o Cristo. Quando eu entendo que Jesus é o Cristo, Jesus continua agora nesse desenho da igreja ideal, da igreja que foi idealizada no céu. Traz esse primeiro ponto sobre ele ser o fundamento. E depois ele começa a falar de outra coisa que vai juntando uma com a outra. E está aqui no verso 21. Ele anuncia a necessidade do cristão ter uma vida de cruz. Verso 21 do capítulo 16. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Você não sabe de nada. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu não és para mim pedra de tropeço. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Jesus sempre ou quando ele chamou os seus discípulos, ele deixava bem claro: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não dá para seguir Jesus amando o mundo. João disse assim: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Não dá para seguir Jesus de qualquer maneira. Não dá para você sair do culto e ir para o show. Não dá. Você está com essa agenda, cancela. Não dá. Não dá. Quem tem esse fundamento de que Jesus é o Cristo, ele facilmente vai entender a mensagem da cruz. Mas quem não tem vida com Jesus, quando se fala de cruz, ele cai fora. Ele sente dificuldade.
Mas, na verdade, isso só revela a distância que essa pessoa está de Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus e amamos Jesus, tudo aquilo que Jesus propõe, a Bíblia diz que os mandamentos dele não são penosos. Não tem dificuldade. A dificuldade é quando nós estamos no mundo e queremos adorar a Deus. Não tem jeito. Isso é impossível. Quando Deus tira o povo do Egito, eles passam pelo mar. O mar se fecha. Deus está dizendo para o povo, não tem como voltar atrás. Eu não espero que vocês voltem para o Egito. E mesmo Deus fazendo isso, a Bíblia diz, em Atos 7, que no coração aquele povo voltou para o Egito. Porque não entendeu. O desenho da igreja não tem nada a ver com isso. Nessa viagem que eu estava com o pastor Geraldo, no Equador, tivemos um tempo ali de ministração, terminei a palavra, ia saindo, um pai segurou minha camisa assim, eu olhei para trás, e eu preciso falar com o senhor. Aí ele disse assim, eu quero que você leve meu filho. Eu falei, levar para onde? Aquela história me pareceu tão doida que eu demorei a entender. Ele disse assim, eu quero que você leve meu filho para ser missionário, pode levar ele para onde você quiser. Aí eu olhei para ele e disse, você sabe o que você está falando? Aí o menino com os olhos assim, em lágrimas, disse, eu quero ir. Para onde? Para onde o senhor for. Me leva. Eu falei, como assim, Jesus? Esse menino está pregando para mim? Olha o nível de atitude de alguns. Entendem a cruz logo de cara. E às vezes a gente não quer renunciar a coisas mínimas. Irmãos, esse não é o desenho da igreja. Não é o que Deus preparou. E aí Jesus tem essa conversa com os discípulos, mostra que é impossível segui-lo amando esse mundo. Mas olha que interessante, em Lucas 9, verso 62, mas Jesus lhe respondeu, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se olhar para trás, se pôr a mão no arado e olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo? Você volta lá em Gênesis, capítulo 2, verso 5. Está colocando lá, né? Gênesis 2, verso 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Deus não fez chover enquanto não tivesse um homem para lavrar o solo. Trazendo isso para o entendimento da igreja, irmãos, Deus não vai fazer chover, e a chuva tem a ver com a manifestação do Espírito Santo, enquanto os seus discípulos não estiverem dispostos a colocar a mão no arado. Deus não desperdiça unção, irmãos. Deus chama os seus discípulos, entendeu que eu sou o Cristo, vida de cruz, e eu vou manifestar a minha glória através da vida de vocês. A igreja precisa crer que Jesus está vivo. Nos últimos dias nós estamos pregando que Jesus está vivo para igrejas. Isso é um absurdo, ter que pregar que Jesus está vivo para a igreja. Porque parece que a igreja adora um Deus morto. É lógico que eu não estou generalizando, irmãos. Mas é falta de entendimento do que Jesus propôs, do evangelho que é real, do evangelho que é bíblico. Que não é de barganha, é de cruz, é de renúncia. Acaba essa primeira etapa, Jesus chama os três. Vem cá de novo. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Aí ele vai para o capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles.
O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Próximo ensinamento. Jesus está ensinando aos discípulos o valor do secreto. O valor de uma vida na presença dEle. O valor de uma vida de oração e de consagração. E esse ponto, irmãos, ele é tão fundamental quanto os outros. Quando esse ponto é negligenciado, nós seremos fracos em todas as coisas, em todas as outras coisas. A igreja primitiva, irmãos, eles valorizavam. Eles entenderam, porque esses 3 receberam a lição de Jesus, o desenho que Jesus está propondo. E eles levaram isso para a igreja. Em Atos 1, verso 14, diz que eles estavam unânimes em oração e perseveravam em oração. Capítulo 1 de Atos. Capítulo 2, você tem o Pentecostes, uma manifestação do Espírito, um cumprimento de profecia. Pedro se levanta, prega a palavra. Muitos se convertem. Capítulo 3. Primeiro versículo do capítulo 3 diz que Pedro e João iam para o templo, para a oração da hora 9. Estavam em oração. Na porta do templo tinha um homem aleijado. Há 38 anos ele vivia naquela condição. E ele olhava para os discípulos como quem estivesse pedindo a esmola. Pedro olha para ele e diz assim: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que Pedro o segurou com a mão, levantou e ele de um salto saiu pulando e adorando a Deus. E é fantástico o desfecho da história, o milagre. Mas uma coisa que me chama a atenção é quando Pedro diz: o que eu tenho? O que eu tenho? O entendimento do que ele tinha, com certeza não foi carne e sangue que revelou também não. A consciência do que carregamos, isso nós só teremos por meio de vida com Deus e de oração. O que está dentro de você? A Bíblia diz que nós somos como um vaso de barro e que Deus colocou em nós o seu tesouro. E deixa eu dizer uma coisa, o tesouro de Deus não é 3, 4 moedinhas de ouro. O tesouro de Deus é a presença dEle. Aí Pedro está dizendo assim: o que eu tenho, eu te dou. A presença dEle que habita em mim, a glória dEle que habita em mim, aquilo que eu carrego, eu entrego a você agora. A consciência do que está dentro de você vem por meio de oração na presença de Deus. Essa igreja, irmãos, ela tinha uma consciência muito aguçada sobre a importância de oração. Acontece esse milagre e acontece também um reboliço na cidade. A cidade entra numa bagunça total, porque queriam prendê-los. E a Bíblia diz que Pedro outra vez se levanta cheio do Espírito Santo e começa a dizer: olha, não há nenhum nome no céu, na terra, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, só o nome de Jesus. E eles falam assim: cala a boca, Pedro. Fica calado vocês todos, não é para mais falar nada disso. Aí eles dizem assim: como que nós poderíamos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Irmãos, não é uma qualquer pessoa da rua, são os líderes. Havia uma ameaça dizendo:
por trás da ameaça estava implícito: se você continuar, você vai morrer. Ele responde: não tem jeito, eu não posso deixar de falar. Consciência que vem por vida com Deus, vida de oração. Termina o capítulo 3. No capítulo 4 ainda está falando desse assunto. Pedro conta para os irmãos da igreja, e eles vão orar. Voltam para a oração. Abrem Atos capítulo 4, por favor. Atos 4. Atos capítulo 4. Verso 23. Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu nome, do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa igreja dependia totalmente da ação do Espírito Santo. Eles estão dizendo: Senhor, a maneira com que nós vamos pregar, nós queremos que o Senhor nos conceda. Aquilo que nós vamos dizer, nós queremos que o Senhor nos conceda. A intrepidez que nós precisamos ter, nós queremos que o Senhor nos conceda. E enquanto isso, que o Senhor estenda as mãos e opere sinais, prodígios e milagres e confirme a sua palavra. Não é uma igreja que dependia do talento nem de nada natural, mas somente da ação do Espírito Santo. Desenho que Jesus estava mostrando para Pedro, Tiago e João lá atrás. Deus nunca quis que o homem construísse na terra algo que foi criado na mente humana. Deus disse para Moisés: Moisés, construa tudo de acordo com a visão que você teve no monte. A igreja é obra divina, é obra do Espírito Santo, é obra de Jesus. Se você está aqui hoje, meu irmão, alguém orou por você, alguém jejuou pela sua vida, alguém pagou um preço para que os olhos do seu entendimento fossem abertos e você confessasse Jesus como seu Senhor. É assim que funciona. Capítulo 5 de Atos. Depois que Deus traz um juízo sobre Ananias e Safira, a Bíblia diz no verso 15 que eles levavam os enfermos para a rua, em macas, para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles, ou se projetasse sobre eles, porque aquele povo estava sendo curado, milagres estavam acontecendo, porque a igreja orava, o povo orava, e o povo entendia a ação do Espírito Santo. E até agora nós estamos vendo coisas sobrenaturais que são consequência da oração da igreja. Mas aí acontece algo interessante no capítulo 6. Verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas
contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Eu trouxe isso para a igreja, para a liderança esses dias. E contextualizando esse texto, diz assim: se aqui na nossa igreja surge uma necessidade de alguém ficar na portaria, de alguém lavar um banheiro, de alguém fazer algum serviço aqui, todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Porque a obra de Deus não é feita na nossa carne. Não é feita na nossa carne. Ser cheio do Espírito Santo para fazer filantropia? Não, não é filantropia. É a obra de Deus. É a obra de Deus. Quando o jovem Eutico cai de um lugar, Paulo estava pregando. A Bíblia diz que aquele jovem caiu ali e foi dado como morto. O apóstolo Paulo deu um abraço nele. E ele voltou à vida. A Bíblia não diz que eles fizeram ali 24 horas de oração por ele. Não. Deu um abraço e ele se ficou de pé. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Que num aperto de mão que você der na vida de alguém, essa pessoa vai receber Jesus. Essa pessoa vai ser impactada pela glória de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder. O Evangelho é o poder. E se você recebeu Jesus e está caminhando dentro desse desenho, irmãos, no que nós fizermos, nós vamos manifestar esse poder de Deus. Esse poder para a salvação. E a gente pode continuar no livro de Atos até o capítulo 28. Mas só aqui, capítulo 7, pregação de Estevão. Capítulo 8, pregação de Filipe o evangelista. Capítulo 9, a salvação de Saulo, a ressurreição de Dorcas. Capítulo 10, a salvação de Cornélio e de toda a sua casa. Em todos esses cenários, eles estavam encharcados pela glória de Deus, por uma vida de oração. Você quer ver milagre, você quer ver transformação, você quer ver o seu coração incendiado. Não tem como fugir daquilo que Jesus desenhou. E às vezes nós queremos experimentar de Deus da nossa maneira, do nosso jeito, porque achamos que somos capazes. Não. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E no grego, no hebraico, tudo, nada é nada, não é, pastor? É nada. Não tem tradução que muda, é nada. Eles entendiam tanto que para lavar o banheiro. Vida de oração. Vida de oração, vida de oração. Irmãos, a igreja que não segue esse desenho, se nós não seguirmos esse desenho, quando o cenário de Elias estiver aqui ao nosso redor, um cenário de perseguição e de ameaça verdadeira, de morte, o que nós vamos fazer? O que vai ser de nós? O que será de nós? O que será de nós? Esses dias eu soube de uma história, eu creio que muitos aqui, muitos irmãos sabem, de um testemunho, de um homem que foi preso, porque era cristão. E ele foi preso já idoso, por volta dos 60 anos. E fizeram um buraco de 1 metro por 1 metro de profundidade. Colocaram ele de joelho dentro desse buraco. E ele ficou preso nessa posição por 6 meses. Defecava naquele lugar. E eles limpavam, dava comida e água para ele, só para ele não morrer. E todos os dias: e aí, você nega Jesus? Você nega esse Deus? Né? Você nega esse Deus? Ele: não. Até que um dia chamaram o filho dele. E quando o pai havia sido preso, o filho tinha 6 anos.
Já tinha 20 anos que ele estava preso. No final desses 20 anos, os 6 meses dentro do buraco. O filho já era um homem feito, com 26 anos. E o pai não o conhecia mais. E o filho foi levado lá, para tentar fazer o pai negar Jesus. Ele se apresentou e falou: pai, nega, depois o senhor acerta as contas com Jesus. O pai começou a cantar uma música que diz assim: até morrer eu a vou proclamar. Se eu amo a mensagem da cruz. Irmão, se você ouvir esse testemunho, se você não chorar, você não é crente, não. Muito forte. Eles pensaram: vamos levar o filho, porque se o pai desistir, e o filho voltar e contar para a igreja vai entender que não vale a pena servir Jesus. Irmãos, o diabo é astuto, ele não está brincando de ser diabo, não. Mas aquele homem não negou Jesus. E um grupo de missionários do Brasil foi encontrar com ele, e ele já bem ancião, com mais de 90 anos, todo marcado, todo destruído aqui nessa região por causa das torturas. E a missionária disse que não era necessário que aquele homem dissesse nada, porque quando ele entrou na sala foi exatamente como se Jesus tivesse entrado com ele. Porque a glória de Deus tomou aquele ambiente. Que evangelho nós estamos vivendo, irmãos? Que evangelho nós estamos vivendo? Deus tem muito mais para nós. Então Jesus mostra o fundamento, o Cristo, uma vida de renúncia, vida de oração. Mas aí no capítulo 17, eles descem do monte. E quando eles descem do monte, os outros discípulos que estavam lá embaixo chegaram até Jesus com esse homem. E esse homem disse assim: Senhor, o meu menino, o meu filho, ele fica possesso. E tem alguns momentos que ele é lançado no fogo. Outros momentos ele é lançado na água. Os teus discípulos não puderam curá-lo. E Jesus disse: ô geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Jesus ora, expulsa aquele demônio, e mais um tracinho do desenho de Deus é colocado ali. Porque se eu subo no monte, ou se eu estou no secreto com Deus, mas a minha vida não influencia na salvação das famílias que estão aqui embaixo, não tem nada a ver com a igreja. Isso começou, esse raciocínio começou lá em Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, capítulo 12, no verso 3 ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Você consegue enxergar esse desenho do que Jesus estava traçando para os discípulos? De como sermos uma igreja verdadeira e genuína. Eles entenderam de tal maneira que o livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 28, todos esses capítulos você vai encontrar milagres. Você vai encontrar atividade do Espírito Santo. Inclusive o primeiro nome que foi sugerido para Atos dos Apóstolos era Atos do Espírito Santo. Essa foi a primeira sugestão para esse livro. Atos do Espírito Santo. Os atos do Espírito Santo precisam estar no nosso meio. Irmãos, Deus tem cura para fazer nos nossos dias, Deus tem milagres, Deus tem sinais, Deus tem prodígios. Porque quando os sinais e os prodígios de Deus é realizado no meio da igreja dele, a glória e a honra é dada a ele. Glória e honra precisam ser dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de fato acreditar que Jesus está vivo. Ele é real, Ele salva, Ele cura, Ele transforma, Ele nos enche com a sua presença. Esse é o evangelho que nós precisamos viver. Então Jesus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo por meio do apóstolo Paulo, ainda existe no tempo de hoje, agora, um remanescente que se ergue, que se levanta e que vai contra as portas do inferno. Contra as portas do inferno.
Esse mês de junho nós estávamos fazendo o mês da família. Irmãos, e quando você mexe no vespeiro, você vê o problema. Se você acha que as famílias do mundo estão com muito problema, deixa eu te dizer, está muito pior do que a gente pensa. Mas é muito pior do que nós estamos pensando. As pessoas estão desesperadas e clamando por socorro. Desesperadas. E se você fala, nós queremos ajudar uma família, chega 15, 20 casais procurando ajuda. Está parecendo a família desse homem. Porque esse pai sofria, o filho sofria, certamente a mãe estava em desespero e toda a família sofrendo com aquela situação. Os que não estavam com Jesus em cima do monte não conseguiram resolver. Mas quando Jesus desce, a solução estava presente. A solução ali estava. Que tipo de evangelho nós queremos viver, irmãos? Que tipo de resposta nós estamos sendo? Deus está olhando para mim e para você e dizendo, assim como naqueles dias, sobrevive um remanescente fiel. Assim, pois, também agora. Assim, pois, também aqui, na casa de adoração de Trindade. Assim, pois, também agora na sua casa. Assim, pois, também agora na sua família. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser trazida para a primeira pessoa. Tem um texto no Antigo Testamento que fala de Jesus, um texto messiânico. Isaías profetizando que Jesus seria luz para os gentios. O apóstolo Paulo pega o texto e diz assim, porque está escrito que eu seria luz para os gentios. O texto estava falando para Jesus, ele diz, não, está escrito para mim. Eu serei luz para os gentios. Você consegue olhar para essa palavra e dizer assim, eu permaneço fiel ao Senhor. Deus acredita em mim. Deus acredita que eu serei resposta. Amém. Irmãos, eu creio demais nisso. Creio demais nessa palavra. Deixa eu dizer algo para você. Valorize o seu tempo de oração. Separe um tempo de oração. Todos os dias. Você será tomado por uma consciência espiritual. E você terá o entendimento do real tesouro que Deus colocou no seu coração. Amém?